Boa noite. Tudo bem, gente? Eu tô aqui, conforme combinado, pra gente conversar sobre sexualidade humana. Quem for entrando, me dá um oi. Oi, estão me ouvindo? Tudo bem? Boa noite. Então, eu tô aqui para conversar com vocês, vou me apresentar. Boa noite. Meu nome é Ana Luísa, eu sou psicóloga e sexóloga. Eu já fiz algumas lives, eu fiz 2 aqui no Mais Psicólogos. Boa noite, gente. E também na minha página, mais pra frente eu vou passar o endereço para vocês. Como sexóloga, eu tenho um prazer enorme em falar sobre sexualidade humana, obviamente, e um amorzinho especial em falar sobre sexualidade feminina. E hoje eu vim aqui pra gente bater um papo bem descomplicado. Eu não vim pra falar sobre nada muito técnico, eu vim pra gente trocar uma ideia sobre... Boa noite, gente! Sobre um olhar em relação à sexualidade humana, pra gente falar um pouco sobre como isso se desenvolve, né? Isso começa na infância. Boa noite! Como isso se dá durante a adolescência, como é que a gente incorpora isso mais na vida adulta, enfim, como a gente vive a sexualidade, né? Então, boa noite, boa noite. Eu queria deixar bem aberto para que a gente pudesse conversar, né? Que vocês possam perguntar coisas, que vocês possam perguntar dúvidas que vocês tenham em relação à sexualidade, para a gente começar a ter essa conversa. Sim, é um bom tema, né, Jucimar? Também acho que é um bom tema, eu acho necessário, eu acho que ainda é tabu, eu percebo no meu trabalho em consultório que as pessoas ainda têm uma dificuldade para falar sobre isso. Então eu acho que ainda é um tema que carece de muita atenção, de que a gente comece a falar disso com mais despojamento, para que isso se torne um assunto corriqueiro, para que a gente fale disso assim como que a gente fala de várias outras coisas, né? Porque a sexualidade, ela assim, começa a se desenvolver desde que a gente nasce, não existe isso da gente virar um ser sexual na adolescência, né? Eu acho que a gente começa mais tarde a ter uma consciência do erótico, que é diferente da sexualidade, mas assim, a vivência da sexualidade existe desde a mais tenra idade, né? Boa noite, gente de vários lugares, que legal. Se vocês sentirem vontade de fazer alguma pergunta pra gente começar a falar, eu quero que seja um bate-papo bem aberto, né? Não quero só conduzir sozinha, mas que a gente possa interagir, falar, para que eu possa responder as perguntas de vocês. Bom, enquanto vocês pensam aí, vamos falar um pouquinho sobre educação sexual, né? O quanto que vocês acham que atrapalha? O quanto que vocês acham que a forma com que nos colocam a questão da sexualidade interfere na nossa vida? Pode perguntar, claro. Fique à vontade para perguntar. Eu ia começar a falar sobre educação sexual, então só vou concluir o meu raciocínio. Nós, enquanto adultos e pessoas que estão aqui buscando esse conhecimento, são pessoas que se interessam, temos uma obrigação na sociedade, no mundo, na comunidade, na nossa família, em instruir as nossas meninas, também os meninos, mas nós estamos falando de sexualidade feminina, instruir as nossas meninas a lidar com esse tema de uma maneira mais natural, né? Para que elas cresçam conseguindo lidar com isso de uma maneira mais natural. Coisas simples, assim, coisas simples com a menina, né? Na coisa da infância, tá de saia, tá ali brincando, toda essa preocupação, né? Que a gente fica de fecha a perna ou não toca nos genitais, né? Eu acho que isso tudo não pode ser tolhido da menina
de começar a se conhecer, de entender o seu corpo. Então eu acho que assim, eu acho que não precisa sentar escrachadamente com a perna aberta, assim como eu acho que um menino também não precisa sentar assim, né? Então eu acho que isso não é nenhuma questão de gênero, uma questão de educação, talvez, e conseguir criar isso na menina no sentido de que assim, ó, você senta com uma postura boa, você fecha sua perna, mas sem esse susto, sabe? Oi, Oi, gente! Tem uma gente boa aqui que eu não vejo faz tempo, tô feliz que vocês estão aqui. Então, você vai dizer pra menina sentar adequadamente, você não olha pra ela naquele susto, ai, fecha a perna! Ai, tá parecendo tua calcinha, entende? Como se isso fosse um crime, como se isso fosse um pecado. Você simplesmente sinaliza pra criança pra que ela arruma a sua postura, filha, ou sobrinha, ou afilhada, seja lá o que for. Arruma a sua postura, senta mais retinha, faz bem pra sua coluna, sabe? Colocar de uma maneira em tirar esse medo de mexer nos genitais ou de falar sobre os genitais. Acho que tem uma pergunta interessante sobre isso. Tenho uma filha pequena, mas já me preocupo em como abordar esses temas. Qual o melhor caminho? Ótimo. O melhor caminho é a naturalidade. O melhor caminho é você lidar com isso como você lida com outras coisas. É você instruir essa criança e não podar essa criança de viver a sexualidade, né? Porque a criança ela não nasce com esse pudor, nem com essa significação do sexual como algo que não pode, algo proibido ou tabu, né? É a gente que incute isso na cabeça das crianças. Então, de que forma eu vou trabalhar isso para que a minha menina consiga lidar com isso de uma maneira melhor? Eu dei um exemplo, né, de falar da criança sentada ali, de você poder dizer que ela arrume a postura, que ela se sente melhor, porque isso é bom pra ela, é bom pra coluna dela, fica com uma postura melhor, mas não dizer que é feio, né? Ou que, ai, a tua calcinha, estão vendo a tua calcinha, sabe? Eu acho que desmistificar um pouco isso, né? A criança, por exemplo, masturbação infantil. As crianças se tocam, né? Se você olhar as crianças, desde que elas são bebês, elas se tocam. Por que elas se tocam? Porque elas têm uma sensação de prazer. Elas não têm o erótico. Elas têm simplesmente a sensação de prazer que não está significado de maneira erótica. Eu acho que a gente precisa instruir a não fazer isso em público. Eu acho que a gente precisa dizer que isso precisa ser feito num lugar restrito, mas nós não podemos colocar isso de forma a assustar a criança. Se você pega seu filho, se você pega sua filha, no caso aqui as meninas, sua filhada, uma criança que você tem na família, tocando os genitais, é legal que você tenha um cuidado em falar sobre isso. Aquela cara de susto, né? A criança acha que tá pecando, que tá fazendo uma coisa horrível, né? Tá fazendo um pecado. Isso tudo influencia na vivência da sexualidade. Oi, Lari! Linda! Na sexualidade dela lá na frente. Então, assim, você vai olhar para aquilo e vai dizer: o que você tá fazendo? A criança já vai, né? Você tá tocando, não sei, as pessoas têm apelidos carinhosos, ou chama de perereca, ou, né, vagina normalmente não é um termo usado, mas seja lá qual o termo, vamos supor, eu tenho uma filhinha, a gente chama de perereca. Ah, você tá com a mão na sua perereca? Então deixa a mamãe te dizer, tudo bem você colocar a mão na sua pererequinha, né, você se tocar, mas isso não se faz na frente das pessoas, você faz isso quando você estiver sozinha, sabe assim? Porque se você cria todo um segredo em relação a isso, a criança até tende a fazer mais vezes e até em lugares inapropriados, na escola, entende? Do que em ambientes em que ela estiver sozinha, que ela aprender que aquele toque é um toque natural, entende? Não tem nada de erótico naquilo. A criança não tem, ela não relaciona o toque que ela se faz com o erótico. Isso é uma coisa aprendida, né? Que a gente vai construindo depois com o tempo. Então era isso. Oi, Carol, querida. Era isso que eu queria falar primeiro sobre a infância. E eu acho que não tem como falar de sexualidade humana sem a gente falar sobre masturbação, não só na infância, mas a masturbação de maneira geral. Como é que eu aprendo a entender sobre a minha sexualidade? Como é que eu aprendo, né? Como é que eu aprendo a me conhecer? Né? Como que é? Como que eu vou ter prazer no encontro sexual? Como é que eu vou me soltar no encontro sexual se eu não tenho noção do mapa da minha mina? Se eu ainda não me envolvi com aquilo de uma forma individual, né? Vamos supor, como é que eu vou ensinar para alguém tocar violão se eu não sei? Se eu nunca peguei um violão, nunca manuseei, nunca... Entende? Oh, gente. Eu não vou poder responder todo mundo, mas estou muito feliz de ter todo mundo aqui.
Como é que eu vou ensinar algo? Vamos falar uma coisa, usar um exemplo bem bobo. Como é que eu ensino a fazer um bolo que eu não sei fazer? Por que que na vida sexual a lógica seria diferente? Não é diferente. Como que eu falo para o meu parceiro, para minha parceira, veja gente, porque estamos aqui englobando todas as orientações sexuais, existem mulheres que gostam de mulheres, que se relacionam com mulheres, existem mulheres heterossexuais e nós estamos falando para todas. Como é que eu vou ensinar para o meu parceiro ou para minha parceira o que eu gosto? Né? Se eu nunca me toquei, se eu não sei as minhas zonas erógenas, como que eu vou colocar isso na minha relação, se eu não sei isso pra mim? E a masturbação feminina é um tabu. E isso começa quando? Começa na adolescência? A mulher fica com dificuldade de se tocar quando ela faz 14 anos? Não. Ela fica com dificuldade de se tocar porque desde que ela começou a se desenvolver, ela teve um olhar para a sexualidade, esse olhar que eu falei antes, de susto, de ou que tá errado, ou que é feio, ou que é sujo. Isso tudo vai se desenvolvendo a ponto dela chegar na adolescência, onde ela consegue significar, entender que tocar os genitais tem a ver com erótico, ela começa a desenvolver isso com uma trava. Então, assim, é muito importante que a gente que crie meninas, que a gente que está envolvendo com meninas possa proporcionar um mundo mais natural em relação à sexualidade. Porque aí depois chega numa idade X e não consegue fazer isso. Não consegue dizer não consegue se conhecer, e daí não consegue dizer também pro parceiro ou pra parceira os seus desejos, não consegue colocar, né, a forma a vontade que tem de se relacionar na cama, os desejos que tem, fica com aquilo muito infantilizado dentro de si, né? Então, eu acho que a naturalidade é uma coisa importante da gente começar a desenvolver. Isso não é trabalho, por exemplo, assim, é legal eu estar aqui passando a ideia, eu trabalho na área, então muito bacana que eu esteja aqui com vocês falando sobre isso, mas isso não é minha responsabilidade, não sou eu que vou fazer isso por você. Eu faço isso no meu mundo, na minha família, você precisa fazer isso na sua. Isso não é uma coisa, isso não precisa de muito, sabe? Pra gente transformar o conceito da sexualidade e pra gente começar a promover uma sexualidade mais livre, não existe nada gigante que a gente precise fazer. São pequenos movimentos, pequenas atitudes educativas que precisam ser tomadas para que a gente tenha um grande panorama no futuro de pessoas que se entendam mais, que sejam mais livres, né? A expressão da sexualidade, uma sexualidade bem vivida, faz com que a pessoa também esteja bem em outros âmbitos da sua vida, né? Então, assim, uma pessoa que tem uma vida sexual saudável, ela é uma pessoa que tá ligado com ter mais disposição para as coisas, ter mais amabilidade, estar mais disponível na relação de forma gentil, de forma calma. A vivência sexual é extremamente importante para nossa vivência em várias outras áreas da nossa vida. E é uma pena que a gente coloque em compartimentos, né? Como se estivesse muito separado. Não tá nem um pouco separado. É tudo muito mais... tá tudo muito mais interligado do que a gente possa imaginar. Sabe, era disso que eu queria falar com vocês, de um jeito mais fácil de entender, de um jeito mais simples, né? Então, assim, você, mulher, que tem uma dificuldade, por exemplo, com a masturbação, com o seu corpo, é extremamente importante que você comece a trabalhar esses bloqueios e comece a tentar se tocar. No começo vai ser estranho, no começo você vai se sentir, né? Então, assim, eu vou falar da minha experiência em consultório. Eu trabalho com muitas mulheres que chegam no consultório, às vezes por demandas que não são sexuais, então elas ficam comigo um tempão e depois é que elas começam a ter um pouco mais de liberdade para falar sobre isso. E quando elas começam a trazer isso, elas começam a trazer de uma maneira muito tímida, muito envergonhadas, e aí a gente vai se soltando juntas, eu vou falando, né? Porque para mim falar de sexualidade é como falar de qualquer outra coisa, né? Eu falo para elas que eu sou uma ginecologista emocional, então assim, um ginecologista não se choca em ver partes íntimas físicas. Eu não me choco em ver
partes íntimas e emocionais, né? Então, as pessoas trazem os conteúdos e a gente trabalha assim. Uma mulher que nunca se masturbou, que tá com dificuldade aí de sentir prazer com o parceiro, com a parceira, a gente começa a usar uma série de técnicas da pessoa ir para casa, conhecer a área genital. Muitas mulheres nunca olharam a sua vagina. Espelhinho, sabe aquele espelhinho que a gente usa para tirar cravo, espinha? Então ele não tem só essa utilidade não, gente. Ele pode servir também pra gente se conhecer. Então, pegar esse espelhinho, eu até imagino assim como as minhas clientes ficam rindo, assim, achando engraçado, né? Mas eu tô falando muito sério. Você pegar esse espelhinho, colocar, né, de frente pra sua vagina, olhar. Muitas mulheres, gente, já falei isso, acho que num vídeo que eu fiz ou numa outra live, muitas mulheres não sabem que a urina, por exemplo, não sai pelo mesmo orifício que a menstruação. Muitas mulheres não sabem. Isso é uma falta total de informação e de pessoas que possam ter conversado com ela. Então você vai lá, olha a sua vagina, você vai ver como são os seus lábios, a cor que tem, a textura, como é que é formado, porque a vagina muitas vezes é uma estranha para a mulher. A mulher sabe exatamente o seu rosto, qual o melhor rímel, como pode ficar lindo, sabe a sua boca, seus dentes, conhece as suas mãos, as suas unhas, suas cutículas, de todos os detalhes. E a vagina, não. A vagina é esquecida, né? Porque é tabu. Porque é feio, não se toca, não se olha. Eu já falei outra vez também. Eu lembro de um caso de uma cliente minha muito antigamente que ela tinha muitos problemas, ela teve corrimento durante a infância, ela teve muitos problemas, ela tinha uma dificuldade enorme com a sexualidade porque a mãe dela, ao dar banho, não limpava a vagina. Não limpava, não tocava por medo de encostar. Então, gente, por favor, não deixem uma parte do corpo importante, uma parte do corpo onde a gente consegue fazer a limpeza do nosso corpo, que é através da urina, onde a gente tem a coisa toda da fertilidade, por onde a gente consegue ser mãe e por onde a gente consegue sentir prazer. Não deixa isso jogado, assim, isso, sabe, é um instrumento maravilhoso, assim como todos os outros órgãos do nosso corpo, e a gente precisa começar a fazer isso ficar mais coeso. Né? Então a primeira coisa que eu diria para vocês, que as mulheres estão comentando aqui, dizendo que concordam, né? Então assim, você que nunca fez isso, começa por aí. Coloca um espelho, olha como é, veja até assim como é que você se sente, se te dá um sentimento de nojo, se te dá um sentimento de rejeitar aquilo, se te dá um sentimento de se sentir estranha, se você pensa, ai, é feio, ou é estranho, é diferente, tudo isso é conteúdo para você trabalhar, para você estar mais próxima da sua sexualidade, né? Para você conhecer, antes de tudo, a tua área genital. Eu acho isso assim, antes de se tocar, antes disso tudo, eu acho super importante dar uma olhada e conhecer a sua vagina, né? E as pessoas têm muita dificuldade para falar sobre isso, e eu acho que assim, começa você na sua casa, começa você a promover isso. Isso só pode ser promovido por nós, mulheres. Um homem não pode falar do nosso corpo. Nós podemos falar do nosso corpo antes de tudo. Isso tem que começar em você, mulher, para poder dividir isso com um parceiro ou com uma parceira. Depois dessa técnica de se olhar e tudo, você vai perceber o quanto que, assim, se você olhou e ficou tranquila e acha que aquilo... ai, ok, foi legal, ou assim, me senti bem, você já tá um caminho adiantado. Se você se sentiu muito mal, se você se sentiu muito estranha fazendo isso, talvez você deva fazer mais, talvez você deva levar isso para sua terapia, talvez você deva entrar em contato até na sua meditação, no seu esporte, em qualquer canal terapêutico, descobrir por que eu me sinto assim, será que isso tem a ver com a minha criação? O que tá preso em mim? Né? E uma primeira técnica que pode fazer muita diferença no todo da sua vivência sexual. Depois, quando você passar por isso e tiver mais tranquila em relação a isso, você pode se olhar no espelho, ficar nua na frente do espelho, se olhar, se movimentar, olhar o seu corpo. Mas, gente, não com esse olhar tipo, ai, tem uma gordura aqui. Ai, meu peito tá caído, sabe assim, ok, talvez esteja, mas e aí, o que tem, gente? Cai mesmo, somos humanos, né? Não olha com esse olhar, mas assim, olha o meu corpo,
tá perfeito, tá saudável, um instrumento que eu tenho de prazer, de comunicação no mundo, conhecer esse corpo, como é que esse corpo se coloca, né? Pra você saber, é a tua máquina da vida, a tua casa da vida, o teu refúgio pra existir é o seu corpo. E a gente vive muito desconectado disso, né? Olha o seu corpo, né? E daí depois, o que eu falo pras minhas clientinhas que estão nesse processo de começar a conhecer o corpo, começar a se masturbar para entender o seu corpo, é assim, você não vai fazer isso com o seu filho correndo na sala, assistindo Galinha Pintadinha, para daqui 5 minutos ele vir bater na porta. Você não vai fazer isso, ou com sua mãe em casa, ou seu marido, se você não tá afim ainda de dividir isso com ele. Você tem lá, sei lá, meia hora no seu dia que você vai achar um espaço para você se curtir. Se for mais fácil no banho, se for mais fácil na sua cama, primeiro assim achar uma posição confortável para masturbação, né? Como que você gosta, se você gosta mais com mais pressão, com menos pressão, se você gosta de tocar com o dedo, se você gosta de usar um brinquedo erótico. Mas a princípio, quando a pessoa não tem muito traquejo com isso, muito provavelmente ela ainda não esteja usando coisas nem, então você vai usar com a sua mão mesmo, você vai, e não é assim do tipo procurando aquele orgasmo, ai meu Deus do céu, então eu tenho que fazer a técnica porque eu tenho que achar esse orgasmo, não é assim, você vai lá, vai colocar a mão, você pode se fazer carinho, gente, não é só no genital, você pode passar a mão nos seus braços, passar a mão nos seus seios, você ali se curtindo naquele momento, entendendo a resposta do seu corpo, entendendo que aquilo de repente te dá uma sensação boa, ai, mas quando eu toco, então, no meu seio é mais erótico pra mim, ou quando eu passo a mão na minha barriga, ou eu gosto de ser tocada não diretamente no clitóris, entende? Uma série de coisas que, assim, eu tô aqui falando disso às quase 10 da noite, de coisas que, assim, as pessoas acham, estamos falando disso. E, assim, eu tenho enquanto profissional, eu me sinto meio que numa missão de trazer isso de uma forma diferente, eu me sinto com assim mesmo chamado para falar disso de uma maneira mais natural, porque é uma facilidade que eu tenho. Então é por isso que eu tô falando disso com vocês, porque eu quero muito que vocês consigam chegar nesse nível de intimidade com o próprio corpo, né? Isso passa muito pelo amor próprio também. Será que o amor próprio vem antes ou depois disso? Talvez ele venha depois, porque daí eu entendo, daí eu conheço, daí eu começo a ver que é gostoso, eu domino o meu corpo, e aí eu começo a amar, eu começo a perceber que eu posso ser feliz com aquilo. E aí quando eu vou pro encontro sexual com meu parceiro ou com a minha parceira, eu vou mais corajosa, eu vou mais ousada, eu vou mais confiante, porque eu sei o que eu quero, eu posso dizer pra você o que eu quero, eu não vou ser objeto do seu desejo, porque assim, veja, aí a gente não pode fugir de falar do machismo, de falar historicamente de como a mulher foi colocada na sociedade, num papel de dar prazer, num papel de servir, e a gente tá vendo uma época muito legal de descoberta, onde a mulher entende que o prazer não é pro outro. O seu prazer, antes de tudo, é pra você. A sua máquina perfeita e maravilhosa, que é o seu corpo, é pra você usufruir da vida. É pra você viver essa tua existência entendendo desse seu refúgio, dessa casa da sua alma, né? Não está aí para o prazer do outro. No encontro sexual, você não está ali para ver se o homem está excitado ou a mulher, sua parceira, está excitada. Você está ali, antes de tudo, para se conectar consigo mesma. Mas como que eu vou para uma vivência sexual com alguém, para conectar com alguém, se eu nunca me conectei comigo mesma? Eu fico pensando assim, como que faz isso? Como, gente? Né? Isso pode ser uma coisa simples, mesmo como eu falei do bolo. Eu nunca fiz aquele bolo. Como é que eu ensino alguém a fazer esse bolo? Vocês estão quietinhos aí, estão ouvindo? O que vocês estão pensando? Alguma dúvida? As pessoas estão me dizendo que tá sendo legal. Eu gosto que vocês conversem também pra gente trocar uma ideia. Eu sei que muita gente deve ter falado ali, mas passou batido porque eu tava falando e passou batido. Mas enfim, eu espero que eu esteja conseguindo acessar vocês e passar esse conteúdo, né? A gente falou antes de tudo de trabalhar as meninas, de conseguir passar para as meninas uma liberdade maior em relação a isso, porque assim, o que eu vejo, né? Os pais, por exemplo, se eu atendo uma adolescente, aí vem os pais ao consultório e tudo, a menina tá começando a
a despertar pra sexualidade erótica, desenvolver isso, e aí os pais vão assim, tem que cortar, eu não deixo sozinho com o namorado, não pode, porque daqui a pouco vai estar fazendo, e daqui a pouco engravida, essa coisa assim do tipo, não viva isso, fazer conta que não está existindo, gente, isso não para de existir, né? Então, assim, quanto mais você poda, menos informação você dá, a chance de acontecer uma gravidez indesejada, de pegar uma doença venérea, aumentam muito. Porque uma mulher, tá? Uma criança que foi bem educada em relação à sexualidade, que é uma adolescente que tem um espaço na vida dela para se trabalhar sexualmente, que vai vivendo isso, a chance dela não se colocar em situações de risco é muito maior. Ah, se eu conheço o meu corpo, eu entendo quanto ele é maravilhoso, quanto prazer eu consigo receber dele, eu não vou colocar ele em qualquer situação. Eu não vou transar com uma pessoa só pra ela gostar de mim. Eu não vou me colocar no momento sexual sem estar com vontade porque eu acho que o meu corpo é um objeto. Porque eu acho que através do meu corpo eu vou prender alguém, eu vou arranjar um namorado, então se eu fizer um bom sexo oral, o cara vai querer namorar comigo. Entende? Você se coloca como objeto do prazer do outro. E isso acontece com pessoas que têm informação sobre sexualidade? Isso acontece com pessoas que têm pais que entendem que o filho está no momento sexual? Muito menos. Então, esse raciocínio é o contrário. Quanto mais eu me entendo, mais eu me respeito, mais eu me amo, mais eu falo pro outro, aqui é o meu limite. Eu não vou me abusar, eu não vou me agredir para satisfazer um desejo, para receber algo em troca. Joanice, um beijo para sua família! Tem aqui mulheres falando que têm dificuldades em relação à masturbação, que nunca aceitaram se tocar, e aí eu fico pensando que é por uma série de situações, muito disso que a gente está falando da educação sexual, da repressão sexual, disso ser colocado como uma coisa suja, como uma coisa feia. Gente, como é que nós nascemos? Como que nós estamos aqui? Foi por onde? Pela chocadeira? Foi por onde? Tem uma pergunta aqui. Moro num prédio onde tem muitas jovens, alguns rapazes também, mas percebo que elas trazem jovens para seus apartamentos. Contribuo para essa discussão. Se deixo preservativos espontaneamente na portaria do prédio, isso é possível porque no posto de saúde posso pegar preservativo e deixar ali para eles terem acesso. Com essa atitude, elas podem ter argumento para usar e pedir para seus parceiros usarem e prevenir a DST, gravidez? Gente, olha, eu acho assim, eu acho que quando a gente deixa camisinha em algum lugar para pessoas que podem ir para um relacionamento sexual, nós não estamos falando transe. Nós não estamos influenciando que o outro transe. Nós estamos falando, se for transar, você pode transar com mais segurança, então eu não vejo problema nenhum, né? Eu acho que camisinha é proteção, a gente não tem que ter esse tabu com a camisinha, né? A camisinha não tá aí para evitar doença? Às vezes as pessoas, você acredita que eu já tive meninas no consultório, adolescentes, que elas acabavam transando, mas assim, elas saíam de casa, elas não levavam camisinha, porque elas não queriam ter camisinha na bolsa, porque camisinha na bolsa é coisa de menina, né? Segundo elas, menina que vai transar, então não vou ter. Só que no fim ela ia transar também e ela não tinha camisinha. E ela acabava transando sem camisinha. Então me explica qual que é a lógica. Então eu tenho que, aquela camisinha da minha bolsa me diz que eu sou o quê? Eu sou vagabunda? Porque eu faço sexo? Gente, eu digo sempre isso quando eu escrevo sobre sexualidade e quando eu faço lives ou eu falo sobre isso em vídeos. Feio, vulgar é fofocar, ludibriar, roubar, agredir, difamar, isso é feio. Viver sua sexualidade com autorrespeito não é feio, é saudável, faz parte do instinto humano, faz parte de uma necessidade básica, é bonito. E quanto mais você entende sobre sexualidade, mais você se cuida, mais você se defende de situações. Ai, como querida, saudade de você. Tô adorando os comentários, eu tô assim meio que falando, meio que lendo, tá, gente? Tentando acompanhar, mas aqui tem muita coisa que eu quero falar, nós temos 1 horinha. Então, assim, eu tô tentando abordar os temas mais importantes, eu espero que eu esteja conseguindo, como eu sempre falo, plantar uma sementinha, né, em relação a isso. E assim, o preconceito, ele é tão grande, realmente é um tabu, que algumas pessoas me dizem, nossa, você trabalha com isso? Nossa, e o seu marido, ele não acha ruim que você trabalhe com isso? Ou você fala, vai homem no seu consultório, você fala sobre
pênis, entendeu? E assim, e aí às vezes eu penso, oi, né? Não, o meu marido fica orgulhoso do meu trabalho, eu faço um trabalho necessário, um trabalho bonito, eu trabalho com vida, eu trabalho com humanidade, eu trabalho com o que todo mundo faz. Quem que não faz? Sabe? Então, assim, e eu peço a vocês todos que estão aqui assistindo, se vocês estão aqui assistindo é porque vocês já têm a cabeça mais aberta, é porque vocês estão dispostos a pegar essa sementinha e adubar, a regar. Então, eu peço a vocês que nas vivências de vocês, que vocês... nos grupos, comecem a colocar um pouco disso, falem sobre isso, empoderem mulheres. Se cada mulher fizer uma corrente pequena com outra mulher, e vocês homens que também estão aí, ajudem as mulheres a se soltar, né? Vamos parar com essa história de que tem mulher que transa é vagabunda, mulher que não transa é certinha. Gente, pelo amor de Deus, isso é tão, esse pensamento é tão raso, ele é tão ultrapassado, ele é tão pouco elaborado, ele não faz sentido nenhum, né? Então, vocês, tá todo mundo me elogiando, falando que legal teu trabalho, então trabalhem comigo, levem isso pra vida de vocês, levem isso pros ambientes de vocês, coloquem ali, quando vê que rolar um assunto sobre esse, tenta colocar com um pouco mais de naturalidade ali, fala, nossa, eu vi falando sobre isso, eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, sabe, colocar isso de uma maneira mais natural, mais livre, sabe, Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Alguém pode me dizer que horas são? Porque eu estou simplesmente sem nenhum relógio aqui e o meu celular está com vocês, com tudo de vocês, mas não sei que horas são. Alguém, por favor, pode me dizer? Que horas são, por favor? Então, deixa eu falar pra vocês. Eu não sei o que é ZP, Aureliano, se você puder me dizer. Marina, querida, que horas são? Temos ainda aí uns 20 minutos. Obrigada. Eu quero passar para vocês os meus contatos, tá? Eu tenho uma página no Facebook onde eu faço lives e posto conteúdos variados em relação à psicologia. Obrigada, gente, pelo horário. Psicóloga Ana Luísa Garcia no Facebook. E para quem tem Instagram, gosta também do Instagram, o meu endereço lá é Ana Luísa FCG. F de faca, C de casa, G de Garcia, tá? Ana Luísa FCG. Eu vi uma pergunta aqui, gente, eu quero voltar. Eu quero voltar só um pouquinho. Eu sou essa vítima que dos 3 aos 12 anos foi abusada e hoje não consigo me olhar ou me tocar. Difícil mesmo, mas assim, o que eu tenho pra te dizer é assim... Ultrapassa isso, transcende isso, procura ajuda, o seu corpo é lindo, o seu corpo é saudável, você foi exposta a algo que você não deveria ter sido exposta, mas você não é só isso. Você passou por isso, mas você não é só isso, você é muito mais que isso, Kaliane. Então assim, procura ajuda, procura terapia, ressignifica tudo isso, sabe? E começa a conectar de volta com o teu corpo, dá essa chance pro seu corpo, dá essa chance pra sua vida sexual, pro seu relacionamento, trabalha conseguindo conectar de volta, se permitir de volta, não desiste de você, é isso que eu tenho pra te dizer, procura ajuda, tá bom? Procura ajuda pra curar essas feridas, são feridas fundas, mas eu mesma trabalhei com muitas mulheres que sofreram abuso, foram mulheres que foram lambendo suas feridas, que foram corajosamente juntando seus cacos e se fortalecendo porque elas achavam que elas mereciam ter de volta o que lhes foi roubado, que elas mereciam viver a sexualidade delas, que elas mereciam se dar uma nova chance, tá? Então assim, gente, eu já digo pra vocês... Suzy, querida, eu não respondo mensagens
pelo Facebook e não passo meu número de WhatsApp, porque eu não dou conta de fazer isso. Porque assim, eu me sinto muito comprometida com aquilo, eu vou vendo que tem muita coisa, eu vou começando a ficar nervosa, eu quero responder todo mundo, eu não consigo, porque eu tenho o consultório, porque eu tenho meus filhos, porque eu tenho, assim como vocês, 1000 coisas. Então eu faço as lives justamente pra gente poder conversar e poder colocar, vocês poderem colocar as dúvidas e a gente trocar essa ideia. As coisas que eu escrevo também, que eu coloco nas minhas páginas também, são coisas que vêm do meu coração, que vêm do que eu aprendi, que eu tenho muita necessidade, não é nem vontade, necessidade de compartilhar, porque eu me acho meio que num chamado mesmo pra fazer esse caminho aqui. Então, assim, eu não consigo responder mensagem, mas eu tô sempre aqui nas lives e tudo mais, para que a gente possa trabalhar esses conteúdos. Vocês ainda têm mais alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Eu sou indígena, na minha aldeia passei por isso e por isso fugi com 12 anos, grávida do meu próprio pai. Sim, é uma história bastante difícil, mas aquilo que eu te disse, não desista de você, né? Minha prima foi abusada pelo namorado dela e hoje não quer mais ninguém. Ela quer ser assexuada. Isso é normal? Eu acho difícil essa coisa de falar normal. Porque normal... O que é normal, né? Eu acho que assim, isso é bom pra ela? Isso é saudável pra ela? Provavelmente não, porque a vivência da sexualidade é uma necessidade de todos nós e é muito importante para que a gente libere energia, para que a gente fique contente, para que a gente fique leve. Então assim, com certeza ela foi muito machucada e ela tá fechada por proteção, mas ela pode procurar ajuda, ela pode procurar se permitir novamente viver, se permitir confiar de novo, né? Como abordar isso com um adolescente de 12 anos? Isso o que? A sexualidade? Do jeito que eu falei. Então, assim, não fingir que isso não tá acontecendo. Não fingir que essa menina, uma menina, não fingir que essa menina já tá criando os brotos mamários, não fingir que essa menina já não tem pelinho, não fingir que ela não cresceu, né? Mas você trazer pra realidade a fase de vida dela, de você acolher esse crescimento dela pra ela entender que ela não tá sozinha. É muito difícil, gente, crescer. Lembrem vocês, não é difícil. Não é difícil, de repente, você começar a estar com um peitinho meio estranho ali, ficar meio envergonhado, os meninos ficam olhando, começar a nascer uns pelos estranhos. Isso não é estranho. Então, para os meninos também é a mesma coisa. Não é esquisito. E daí ainda tem os adultos, que são adultos que, assim, que são pessoas que você confia e que te dão um respaldo, que te olham ainda, que não sabem lidar com você, que não sabem lidar com a tua sexualidade. Imagina que louco que é isso, né? E aí depois você vai viver aquilo tudo meio estranho, você vai se colocar em situações... Porque você não sabe muito dizer não, não quero, o corpo é meu, não toque, o corpo é meu. Você não sabe se colocar de uma maneira assertiva. Então, assim, Priscila, fica de olho ali no teu menino, né, no teu adolescente, fica de olho, claro que você não vai chegar e falar, senta aí que eu vou te dar uma palestra sobre sexualidade, assim também não é, né, mas assim, vai vir um comentário, vai vir uma saída com um amigo, você vai ver, você que conhece o seu adolescente em casa, o momento certo de pontuar coisas sobre aquele assunto, falar com naturalidade, né, falar, não precisa chamar pra falar coisas, mas também não deixa passar, né, também assim, veja que ele traz a demanda, eles estão curiosos, gente, né? Curiosidade, quem que não tem? Vocês não tiveram? Todo mundo tem. E vai da gente conseguir colocar isso sem medo, sem culpa, sem receio, sabe? Colocar isso do tipo, sim, nossa criança cresce, eu também tenho filhos, meus filhos ainda são pequenos, mas sim, as nossas crianças crescem, sim, eles viram seres que vão viver a sexualidade não só consigo mesmo, eles vão começar a viver a eroticidade depois que eles crescem. Isso é natural, isso é bonito, isso faz parte, né, da vida, isso faz parte da evolução da vida. Entre nascer e morrer, nós vivemos a nossa sexualidade. Permita-me comentar de tudo, traga os seus homens. Sim, exatamente. O Joel está falando aqui que os homens têm que vir, que eles têm que ajudar também a mudar essa realidade, que os homens têm que estar presentes também, né? Que em todas as culturas são as mães que educam os filhos e que os pais também têm que estar presentes, concordo, em gênero, número e grau.
Minha página do Facebook é psicóloga Ana Luísa Garcia. E o Instagram é Ana Luísa FCG, tá? Obrigada, gente. Minhas filhas hoje têm 16 anos, olho pra elas e tenho nojo de mim. Olha, Kaliane, não tenha, sabe? Como eu te falei, procure um bom atendimento na sua cidade, procure terapia. Eu acho que você está no momento precisando de alguém que te ajude a ressignificar isso. Então, cuida disso, procura, porque assim, a tua existência vale muito. A tua existência teve uma marca, mas você não é só essa marca. Você é uma mulher que pode se colocar inteira no mundo e na vida de novo, tá? Então, eu acho que a gente precisa começar a pôr nas nossas relações uma nova forma de falar sobre sexualidade, de viver a sexualidade com menos tabu. Quem de vocês vai fazer as técnicas que eu falei? E assim, alguém já fez isso? Alguém já foi se olhar pra ver como é que é? Alguém já tem toda essa noção aqui pra dividir com a gente? Ou alguém vai tentar fazer isso pra entender um pouco melhor? Olha, eu tenho resultados legais, né? E eu tenho no consultório mulheres em busca do orgasmo, tal do orgasmo, não encontram esse orgasmo. Por que que não encontram? Porque estão numa super obrigação de sentir esse orgasmo, então, porque, né? Mas são mulheres que não têm intimidade com o próprio corpo. Ah, Evelyn, eu vou falar de novo. Ela pediu pra eu falar, vou falar de novo as técnicas. Uma delas é pegar um espelhinho e se olhar a sua vagina pra ver como é a sua anatomia. E as outras técnicas de você poder tocar seu corpo, se conhecer um pouco melhor, né? E daí na hora do encontro sexual, seja se você tem orientação sexual homo ou hétero, né? Seja lá como for, de você poder dizer depois pro seu parceiro, pra sua parceira: ai, eu mais devagar, ou mais rápido, eu gosto assim, eu gosto assado. E também a mulher, homens que estão aí também, a mulher, ela... Tá, gente, eu não gosto dessa história de que mulher não gosta de ver homem bonito, não gosta de ver corpo, né? Que só o homem que gosta de ver corpo, que mulher não se importa, também não é isso, não. Isso aí também é uma super preconceito, tipo, ai, mulher não pode gostar. Sim, mulher também se excita pelo visual, mas mulher tem uma série de conexões maiores através dos sentidos. A mulher gosta de conversa ao pé do ouvido, algumas mulheres gostam de papos mais calientes, né? Mais sensuais, mais eróticos. Outras mulheres gostam de enredos mais românticos, né? Mas essa coisa ao pé do ouvido sempre vai bem. Essa coisa de trabalhar no corpo, porque às vezes é assim também, né? A galera vai direto lá. Não é buzina, né? A vagina não é buzina, até rima. Não é pra você chegar direto lá. Não tem só peito, vagina e popô, como diz meus filhos, né? E bumbum. Não é só isso. O corpo tem muitas zonas erógenas. Eu tô dizendo aqui pra mulher conhecer a vagina porque ela não cuida da vagina, porque ela não olha pra vagina e precisa ser olhada. Mas na hora do encontro sexual, é muito interessante explorar outras partes do corpo, né? As costas, as áreas atrás do joelho. Aqui, ó, são áreas muito irrigadas. Não é buzina. São áreas muito irrigadas, então, onde é bastante sensível ao toque. Olha só, quem que vai dizer que atrás do joelho é uma zona erógena, né? Então, é muito importante que o corpo seja explorado de outras maneiras também. E não fica nessa de só ter que ter a penetração, ou só ter que, sabe, ir tudo direto. Às vezes, veja, gente, o sexo... Não é só sexo quando tem só penetração. Tem o sexo oral, tem a masturbação a dois, tudo isso é sexo. Essa coisa de, tipo, já fiz de tudo, só não fiz penetração, então eu não transei. Não, você transou. Você não fez penetração, mas você transou, né? Então, assim, às vezes não precisa ter penetração. Às vezes pode ter um monte de coisa gostosa, sem pressa. Às vezes pode ter um monte de carinho. Isso tudo conecta, isso tudo faz você entender teu corpo. Porque também se você já não conhece muito seu corpo e o seu sexo é só, tipo... penetração, chega ali na penetração, acabou, você nem consegue conectar, né? Nem consegue perceber mesmo onde que é bom. Tem uma pergunta aqui: oi, boa noite, tenho 30 anos, tive menopausa precoce, através disso minha libido é muito baixa, você tem alguma dica para melhorar isso? Olha, antes de tudo, então, você poder estar conversando, Tandresia,
com um endócrino, né? Você primeiro vê a parte orgânica, como é que tá, porque às vezes os hormônios também bagunçam tudo e você tá ali na maior boa vontade, a coisa não flui, né? Então também é muito legal você dar uma olhada nisso antes. E assim, gente, eu digo terapia, né? Terapia, muito importante. Às vezes você acha que você tem uma disfunção sexual, mas na verdade você tem toda uma questão só de educação sexual, de travas de paradigmas, de travas de conceitos, e que se você começa a mudar na tua cabeça, você começa a perceber, eu gosto de sexo. Ai, pode gostar de sexo, é permitido gostar de sexo, porque muitas mulheres assim têm isso, tipo, eu não gosto de sexo porque é feio gostar de sexo. Em algum momento foi dito, foi colocado na tua cabeça de maneira implícita que não pode gostar de sexo, que mulher que gosta de sexo é mulher sem vergonha, mulher que gosta de sexo é vagabunda, sabe? Essas coisas assim. E aí a mulher, tipo, cresce ali meio travada, na verdade ela bloqueia o corpo dela e vive, tipo, vai transar, tá completamente desconectada, fica naquela coisa lixando a unha, pensando na lista do mercado, sabe como? Porque não pode conectar, porque mulher que conecta com sexo, mulher que gosta de sexo é vagabunda. Entende? Esse slogan que eu tô falando parece meio ultrapassado, tipo, pra mim é muito ultrapassado pensar, mas isso, gente, as mulheres, hoje, as meninas, eu tenho meninas, assim, 18 aninhos, né, que vão lá no consultório, às vezes até uns 17, assim, todas super sexuais, querendo viver aquilo com saúde, com cuidado, com autorrespeito, com auto-amor, mas, assim, segurando aquilo, porque se chega à conclusão que se eu gosto de sexo, eu não sou uma boa moça. Gente do céu, que loucura que é essa, né? Daí vira uma bola de neve, daí os homens dizem que eles saem e transam fora porque a mulher não gosta de sexo, mas na verdade se a mulher dele gostar de sexo, a mulher dele é vagabunda. Olha a loucura, né? Isso não é uma grande loucura? Então assim, vamos começar a limpar essa bagunça toda, vamos começar a fazer uma faxina nisso tudo, vamos começar a simplificar essa coisa toda nos conceitos dentro da nossa casa, né? Então, assim, você marido, namorado, que tem os homens, cadê os homens aí? Não estão falando nada. Vocês que estão aí, gente, permitam as mulheres de você sentir prazer. Não fiquem com essa coisa, tipo, fora da cama, em, sei lá, no almoço, falar, ai, porque a fulana, você viu, fulana é vagabunda, né? Isso, o que a mulher escuta? Que o teu conceito é, tipo, a mulher que tá solta ali, ela é vagabunda. Como é que eu vou me soltar na cama com meu marido se ele pensa, sabe assim? Vamos mudar esse conceito, assim, em relação às mulheres. Oi, Márcio! Você por aqui! Que legal! Participa aí. Fala aí pra esses homens, né? O quanto que eles precisam ser mais soltos, o quanto que os homens precisam também ajudar as mulheres a se soltar, a se apropriar do próprio prazer, né? Porque, assim, eu escuto muito isso, assim, a mulher fica ali com o cara, então ela sai com o cara, e aí é o primeiro encontro sexual deles, e aí eu ou escuto essas coisas. Ah, então daí eu me segurei toda. É tipo assim, vai jantar e come pouco, e daí vai sair com o cara, vai pro motel, sei lá, fica super encolhida, porque se soltar ou curtir o sexo, o cara vai achar que, é vagabunda. Gente do céu, que loucura é essa, né? E aí a gente conversa isso, de desfazer isso, falar que o prazer é pra você, se você se conectou com aquela pessoa, se aquilo foi bom. Se o cara pensar isso de você, sinto muito, né? Se o cara pensar isso de você, como é que você vai ser livre em várias outras coisas? Então aí talvez você já tenha que pensar duas vezes se você quer tá nessa relação ou não, entende? Então, da gente poder se empoderar enquanto mulher, para deixar um legado mesmo para uma nova geração, né? E num outro viés também, não se colocar, porque assim, eu vejo que nisso de igualdade e tal, tem uma distorção meio da mulher querer fazer igual o homem, ou se colocar como homem, e assim, homem é homem e mulher é mulher. Eu acho que tem que ter uma igualdade de direitos, mas somos biologicamente e emocionalmente diversos, né? E aí que tá a graça. Então a mulher também se colocar. Não tem que se colocar de um jeito assim, então eu sou livre, então eu vou, saio por aí, transo com todo mundo, eu nem sei se eu tenho estrutura pra isso, depois eu fico super magoada, mas eu faço só porque aí quer dizer que eu também posso, porque eu sou uma mulher cheia de liberdade, então eu tenho muito cuidado com isso também, entende? Viva a sua sexualidade, mas também se proteja de situações, assim, veja se você realmente quer fazer coisas, né? Porque de repente você não quer estar naquele encontro sexual, de repente você não quer estar vivendo aquilo, mas você se sente meio que numa obrigação para dizer que você é uma mulher bem resolvida. Eu acho que tem muita distorção. Esse assunto a gente poderia ficar, na verdade,
horas conversando sobre isso, porque tem muito, muito conteúdo. Mas eu acho que, assim, depende muito de nós, mulheres, assim, eu acho que os homens também têm um caminho super importante para fazer pela gente, mas eu acho que, assim, a gente precisa se unir numa corrente de empoderar mulheres, de permitir mulheres se expressando. Então, se você tem um grupo de amigas e percebe que alguma amiga fala sobre sexualidade, aproveita esse gancho, fala junto, se solta junto, essa coisa de ficar olhando pra outra, porque a roupa da outra é curta, porque é vagabunda, porque eu acho que é um trabalho muito intenso pra gente poder olhar aquela mulher com empatia, né? Tem uma palavrinha que eu ando amando muito, tem uma série eu adoro tatuagens, pensei, meu Deus, vou tatuar isso. Sororidade. É uma aliança entre mulheres que se unem em busca de uma relação mais empática, de uma relação mais de fraternidade, de irmandade, sabe? Da gente poder se juntar, em vez de ficar se julgando, da gente poder... Sarinha, da gente poder... né? Se cuidar mesmo. Olha aqui, o Joel está falando alguma coisa. Percebo que mesmo que os homens possam ter outras mentalidades quanto a esses clichês, mas são as próprias mulheres que mantêm esse tipo de pensamento. Temos que voltar ao princípio e fazer as mulheres deixar de pensar assim. Quanto ao ser dama ou vagabunda, toda mulher é quando quer. Cabe ao homem escolher qualquer. Pense no clichê. Se um homem for educado por sua mãe, vai perceber que a sua mulher fez uma unha verde ou mudou sua mecha loira sem deixar de ser macho na cama. Exatamente, gente. Homem tem senso estético desenvolvido. Quem foi que disse que não? O homem também percebe as coisas. O homem também tá ligado em tudo. Isso é puro tabu, né? É puro paradigma extremamente ultrapassado, né? Então, vocês que estão aqui têm uma cabeça mais aberta, um convite a vocês que peguem essa sementinha que eu plantei aqui, se assim desejarem, e adubem, reguem essa sementinha e coloquem isso na relação de vocês, dividam isso, gente, disseminem isso, né? Eu tô aqui falando disso porque eu quero disseminar isso, porque eu realmente acredito nisso enquanto pessoa, porque eu tenho um prazer enorme em ver mulheres, não só mulheres, homens também, mas nós estamos falando de mulheres, se desenvolvendo no meu consultório, vendo mulheres encolhidas ficarem confiantes, vendo mulheres que não sabem se amar, começando a se amar, tudo isso assim, é um grande reconhecimento do meu trabalho, é por isso que eu venho aqui, por isso que eu faço os lives, né? Bom, então, eu acho que é isso, deu uma conversa boa. Eu vou passar de novo os meus contatos, psicóloga Ana Luísa Garcia no Facebook e Instagram Ana Luísa FCG, tá bom? Eu espero que tenha sido tão engrandecedor para vocês quanto foi para mim. Quanto mais eu falo disso, mais eu aprendo com a minha fala também e com as histórias que vocês me trazem. Então quero agradecer a companhia. Um beijo em cada um de vocês, tá bom? E eu vou estar aqui, muito provavelmente num outro momento. Eu faço os lives também na minha página, mas no outro momento eu vou estar aqui na página do Rodolfo, que é uma página muito legal, gente, acompanhem sempre, tem lives incríveis, um grupo assim super mesmo, super competente. Então, eu quero até dizer isso aqui pro Rodolfo, que é muito show essa página aqui. E tem a página de uma amiga minha, muito querida de São Paulo, psicóloga Pamela Magalhães, que também fala lindamente sobre relacionamento. Eu sempre falo dela porque o trabalho dela é incrível. Tá bom, gente? Então eu vou me despedindo e eu espero que todas possam viver um pouquinho, a partir de hoje, assim, um pouquinho mais desenvoltas a questão da sexualidade. Isso aqui vai estar salvo, tem alguém perguntando se perdeu, vai estar salvo aqui, tá? Na página do Mais Psicólogos, para quem quiser assistir depois. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!